qualquer outro lugar, mas tua glória tua presença me atraiu, em que me escondi, com medo de não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que destruiu, e um dia com tua glória vai mais comigo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e o meu coração queimou até que destruiu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que em qualquer outro lugar eu poderia estar, em qualquer outro lugar, mas tua glória tua presença me atraiu, em que
Mostra a essa geração Deus prodígios e sinais. Quem sabe declara e vem. E vem mais uma vez, e vem mais uma vez, e faz a eternidade se alinhar com a e na terra nós que somos povos, aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. E vem meu coração, como a vida, pelotão que marcha sobre a terra. E vem meu coração, como a vida de por ti. Ensina-me a clamar, até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha. Adoro o Senhor, aleluia.
e desce. Say
Deus, aplauda o Senhor. Pode orar, orar. Queria que os irmãos ficassem de pé, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por toda a tua bondade, todo o teu amor e toda a dedicação que o Senhor tem com as nossas vidas, vida que você mesmo te mereceram, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, obrigado por cada oferta, por cada dízimo, Senhor, que foi colocado aqui diante de Ti, no Teu altar. Abençoa, Senhor, o lar de cada um aqui representado. Muito obrigado, Senhor, por nos amar mesmo sem a gente merecer. Obrigado, Paizinho. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Nós éramos os improváveis, mas mesmo assim o Senhor olhou para nós e nos escolheu. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Como diz um pastor amigo meu, é muita glória. Você pode se sentar? Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na verdade, eu nem sei se precisa pregar mais, né? Porque eu vou falar um negócio para você. Deus de glória neste lugar. Está difícil ficar em pé aqui. Eu não sei se você pode sentir o que está circulando nesse ambiente. Eu quero agradecer a oportunidade do pastor Reginaldo. Estou aqui com a minha esposa Elaine. O pastor Reginaldo ontem à noite confirmou o convite, né, porque tinha me falado no meio da semana, mas falou que ia vir ainda, e não dá. Aí não confirmou. Aí ontem à noite me confirmou. Aí eu tive que pedir calça emprestado, blusa emprestado, cinto emprestado. Ainda fui na casa dele hoje de manhã, porque eu queria fazer a barba, né, mas fui lá para ver a Sandra. Ele me obrigou a tomar café com ele. Me obrigou a tomar café até 1h da tarde. Quando chegou 1h da tarde, me obrigou a almoçar com ele. Quer dizer, eu não tive tempo para nada. É só para descontrair um pouquinho, senão a nossa carne não aguenta. Queridos, eu quero compartilhar com você e talvez apresentar a você um Jesus que eu demorei acho que uns 30 anos para conhecer. Isso depois de me converter. Então assim, depois que eu me converti, eu demorei mais ou menos uns 30 anos para começar a conhecer esse Jesus. E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes sobre esse texto, que é o texto de Gênesis, da criação do homem. E sempre que a gente fala da criação do homem, a gente fala, o que a gente entende? Que Deus criou o homem, o diabo tentou o homem pecou, o homem caiu, e nós vivemos tudo isso que a gente passa hoje por causa de Adão. E tem muita gente que falou que vai, quando chegar lá no céu, a primeira coisa que vai fazer é tirar satisfação com Adão. Né? E eu quero passar para você, quem gostava muito disso é o pastor Leonardo. Ele sempre que ele trazia uma palavra, ele dava um título para a palavra, né? Eu sempre dou um título, mas eu nunca falo. Mas hoje eu vou falar para você, eu quero falar para você sobre a síndrome de Lúcifer. Pastor, uma doença nova? Não, é bem antiga. É um vírus bem antigo.
Talvez o primeiro vírus que tenha aparecido na Terra, ele causa síndrome de úlcera. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 e 14. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Quem achou pode dizer amém. Podemos ler? Amém ou não amém? Amém. Diz assim no versículo 12: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos altos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Tudo a cabeça, nossos olhos. Pai, nós queremos te adorar, dizer que tu és o Senhor Todo-Poderoso, dizer, Deus, que a tua manifestação nesse lugar é tão grande, que não sabemos que o nosso corpo mortal aguenta, Senhor. O peso de glória sobre este lugar, sobre as nossas vidas, que ela possa agora, Senhor, como a tua palavra diz, que nós estamos lendo, nós vamos meditar sobre a tua palavra, e ela diz que ela é mais afiada que espada de dois gumes, que ela é capaz de penetrar nas juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, que essa espada entre, Senhor, no nosso coração nesta noite, não para matar, mas para trazer vida, e vida em abundância. Revela a nós a tua vontade, revela a nós o teu querer, revela a nós, nos chama de amigos, Senhor, e revela-nos a tua vontade nesta noite. Em nome do Senhor Jesus nós choramos assim. Amém, Jesus. Amém. Amados, aqui nós vemos Isaías falando a respeito, creio eu, sobre a estrela da manhã, que também é uma referência a Lúcifer. Fala aqui de como ele caiu de uma posição elevada, porque ele queria estar numa posição mais elevada ainda. Em outro texto a Bíblia fala que tu eras querubim ungido, até que em ti se achou a iniquidade. Então nós entendemos aqui, querido, o que aconteceu com Lúcifer foi, ele se achava bom, ele se achava o mais belo, e na verdade ele era, a Bíblia fala que ele era o mais belo, talvez um dos mais poderosos anjos do Senhor, tinha uma posição de autoridade. A Bíblia fala que ele derrubava as nações, a Bíblia fala que ele era um ser com uma posição elevada, e a Bíblia fala que ele foi julgado pelo simples fato de querer ser igual a Deus. E aí quando nós vamos lá em Gênesis, e eu queria que você fizesse esse paralelo comigo, para entender um pouquinho de todo o plano, eu vou tentar passar para você um pouquinho de todo o plano no mundo espiritual, para que você possa conhecer um pouco mais, porque às vezes a gente ouve, a gente louva, a gente segue uma religião, a gente segue uma doutrina, e muitas vezes nós não conhecemos a essência daquele que nós servimos. E eu queria te acompanhar contigo aqui sobre Gênesis no capítulo 3, no versículo 1, começa assim: ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta pergunta à mulher. Só um parênteses, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o dragão ia surgir do mar, não é isso? Que o dragão era a antiga. Então o dragão de Apocalipse, ele é a antiga serpente que está no Éden. Deu para acompanhar? Então, o dragão que vai surgir em Apocalipse, ele faz referência à serpente que estava aqui no Éden. E ele chega para a mulher com sua astúcia e ela diz assim:
disse, ele falou para você não comer nada. E a mulher começa, né, a dar a ele munição, e ela fala, não foi isso que Deus falou não. Deus falou para não comer daquela ali, da árvore da vida. Porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí a serpente fala assim, certamente vocês não vão morrer. Deus não quer que você coma. Por quê? O que ele fala para ela? Vamos lá, gente, me ajuda. Porque ela vai ficar. E o que Isaías fala de Satanás? O que ele fala? Que eu serei semelhante ao Altíssimo. E o que ele diz para ela? Não, você não vai morrer, ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele. Querido, você começa a entender que o vírus começou a entrar no coração da mulher e depois do homem. E qual é esse vírus, pastor? É o vírus de querer ser igual a Deus. Eu quero fazer um outro parênteses com você. A Bíblia fala que o diabo, que Lúcifer, ele caiu. Não é isso? Então nós entendemos que Lúcifer ele era um ser que tinha um determinado status, tinha um determinado poder, dele e ele caiu. Ninguém cai para cima. Né? Ele caiu de uma posição elevada para baixo. E a Bíblia fala que o homem fez o quê? Porque depois que comeu a fruta, ele caiu. Então nós entendemos que Adão e Eva, eles não eram como nós. Eles tinham um status, um privilégio, uma natureza diferente da nossa. A Bíblia fala que quando Deus criou todas as coisas, fala que Deus criou a terra, criou os céus, criou os animais, mas quando fala da criação do homem, Deus usa uma fórmula diferente. A Bíblia fala, João fala que no princípio ele era o verbo, que todas as coisas foram feitas por ele. Mas a Bíblia, quando vai falar a respeito do homem, ela diz que o homem, que Deus pegou o barro, formou o homem, e Deus soprou o quê? O seu espírito. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Quem lembra aqui do tempo lá do pastor Rogério? O pastor Rogério sempre ensinou sobre teologia sistemática, e a gente sabe que a gente é um espírito que tem uma alma que mora no corpo. Mas a nossa, e aí a gente entende que nós temos um receptáculo, que é o corpo, temos uma alma, que é onde habita a nossa essência como ser humano, e temos um espírito que foi no estado que, em contato com essa alma, nos tornou um ser, uma alma vivente. Então nós temos um espírito, tem uma alma e um corpo. E a essência que nós temos quando Adão foi criado é que o Espírito de Deus se comunicava com o Espírito do homem todos os dias. O homem estava ligado com o Senhor todos os dias. Aquilo que você experimentou aqui hoje é um milésimo, talvez, daquilo que o homem tinha com Deus. Aquela experiência que está ali todo dia, face a face com o Senhor, conversando, adorando. E aí nós vemos que quando e a serpente, você vê que ela não mentiu. O homem, quando morreu, realmente ele não morreu, porque ele pensava que era uma morte física. Então a serpente não mentiu para ele. Ele não morreu. Não é isso? Mas às vezes a gente acha que o problema do homem e da queda do homem, e talvez do castigo, porque Deus, de certa forma, repreendeu o homem, castigou o homem caiu no status que ele estava e foi colocado numa posição inferior que ele tinha. Mas a gente acha que, não, o homem pecou e Deus o puniu simplesmente porque Deus falou para ele não comer da fruta e ele comeu. Eu vou falar uma coisa para você, meu querido. O nosso Deus, ele é misericordioso e a misericórdia dele é do tamanho do amor que ele tem. E o amor que ele tem é do tamanho da justiça que ele tem. Porque ele é pleno. E eu tenho certeza que Deus não ia punir o homem só porque cometeu um erro.
O problema, querido, foi o porquê ele cometeu. Hoje nós temos acesso à graça do Senhor e nós continuamos errando. Mas eu quero chamar a tua atenção quando a gente lê lá em Gênesis e diz assim: quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, no versículo 8, tá? 3:8, e caminhavam pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Percebe o seguinte: Satanás falou com a mulher e disse assim: não, você não vai morrer não, Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a ele. A gente não sabe, alguns dizem que Adão provavelmente estava ali presente e ele foi omisso, outros já acham que a mulher pegou o fruto, porque a Bíblia fala que a mulher pegou o fruto, viu que era bonito, né, que dava vontade de comer, e comeu. E fala que ela pegou e levou para o homem e deu ao homem. Você acha que a mulher chegou lá e falou assim: não, come aqui que é gostoso? Você acha que ela falou isso? Não, né? Ela tinha que convencer o homem a comer, porque uma ordem expressa que ele, inclusive a ordem foi para ele não comer. Então eu creio que ele teria que ser convencido. E aí provavelmente, aí eu vou especular, ela deve ter falado assim: olha, o que Deus falou não é completamente verdade não. Ele não quer que a gente coma, porque a gente vai ser igual a ele. Então, amados, o problema não foi o ato em si. O problema foi o porquê o homem fez isso. Ah, pastor, de onde você está tirando isso? Vamos lá, quando Deus chegou e perguntou para o homem, ele perguntou o quê? Quando ele chegou no jardim, ele perguntou: homem, como estás? Foi isso que ele perguntou? Ele perguntou o quê? Homem, aonde estás? Você acha que Deus estava preocupado se Adão estava nu ou não? Porque se ele tivesse preocupado com isso, ele dizia: Adão, como é que você está? Não, Deus perguntou: aonde você está? Sabe por quê, querido? Porque aquela ligação que tinha entre Deus e o homem foi cortada. Por causa da desobediência, sim, mas por causa da intenção da iniquidade, do homem querer ser semelhante a Deus. Ou seja, a essência do mal que brotou dentro de Lúcifer, a iniquidade que brotou dentro de Lúcifer, ele plantou dentro do homem. E o homem queria ser, apesar de ser já a essência de Deus, porque a Bíblia fala que Deus soprou o Espírito dele dentro de nós. O homem já deu o status de um ser que tinha uma ligação plena com Deus. Ele abriu mão daquilo que ele queria ser, mais do que aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele queria ser semelhante a Deus. Então tudo aquilo que nós lemos a respeito de Isaías, quando diz que ele era aquele ungido, que ele estava acima das estrelas, que ele derrubava as nações, que ele era um ser maravilhoso, que ele tinha autoridade, e a Bíblia fala que ele caiu porque nele se achou iniquidade, porque ele dizia que ele queria ser igual a Deus, queria instalar o trono dele acima dos céus, acima das nuvens, acima de tudo. Essa mesma iniquidade, esse mesmo sentimento agora entra no coração humano, e o homem ele simplesmente opta em obedecer a uma tentação, em obedecer a um chamado de um ser, dizendo para ele: olha, não, você vai ser igual a ele, é por isso que ele não quer que você coma. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: talvez todos os dias você tenha ouvido a mesma coisa, que talvez você não precise de Deus, que talvez Deus precise de você, que talvez você possa tomar suas decisões acima da vontade de Deus, que você pode viver a sua vida do jeito que você quer, ou do jeito que você quiser. Então, veja que o fato dos olhos serem abertos e ver que estava nu, para Deus,
O orgulho de Lúcifer foi a ruína também do homem. O orgulho de Lúcifer foi a ruína de Lúcifer e agora é a ruína do homem. O mesmo orgulho que queria ser igual a Deus. Queridos, e muitas vezes nós deixamos esse orgulho também nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes tomamos ações que nos colocam em pé de semelhança com Deus, como se nós tivéssemos algum poder para isso. Ah, pastor, quando? Quando que eu me coloco no lugar de Deus? Ou quando que eu quero ser igual a Deus? Querido, quando você toma uma decisão que Deus diz para você não tomar, você está querendo ser Deus. Quando você faz alguma coisa que Deus diz para você não fazer, você está querendo ser Deus. Quando a nossa vontade é colocada acima da vontade de Deus, você está querendo ser Deus. Eu estou querendo ser Deus. Quando Deus fala assim, não faz isso, eu vou lá e faço, eu estou dizendo, não, eu sou Deus na minha vida. Quando você toma uma decisão dessa maneira, querido, você está querendo ser igual a Deus. Quando falamos o nome dele, vai ser pesado. Quando você fala o nome dele em fora, as pessoas se reconhecem como membro da igreja de Cristo, ou membro da igreja do Senhor. Mas você não vive de acordo com o que ele pede, ou o que ele ensina, você está querendo ser isso. Você está dizendo assim, eu posso ser um Deus melhor do que o Deus possível, porque eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu não preciso prestar conta para ninguém. Porque eu sou dono da minha vida. Você entende que o vírus, nesse momento, já entrou dentro de nós? E aí a gente sabe como é que o vírus funciona. Primeiro ele entra, e aí ele começa a pegar uma célula de cada vez, vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e aí acontece o quê? A doença se manifesta. E aí ela toma todo o teu corpo. Em alguns casos, te leva a óbito. Jesus fala assim, acaperai-vos do fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leva toda a massa. Queridos, há uma simples brecha em que nós, eu não estou dizendo para você que você tem que ser perfeito, porque eu não sou, quem dera, muito longe disso. Eu estou falando, nós tomamos cuidado, porque às vezes a gente abre uma porta dentro do nosso coração e nós nos enganamos, e eu acho que você tem visto os noticiários. Você tem visto o pastor agredindo entregador na rua. Você tem visto todo mundo falando o nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. Eu não estou julgando, querido, eu estou falando de fato. Hoje em dia é muito fácil. Nós vivemos aqui há alguns anos quando essa igreja, quando Deus levantou essa igreja, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós vamos tremendo nesse lugar. E não só esse lugar, no Brasil inteiro. Só que hoje é moda ser evangélico, servir a Jesus. Hoje nós temos, e é uma crítica, inclusive a mim também, mas nós temos muito mais administradores de igreja do que pastores. Nós temos igrejas grandes, tremendas, alcançando vidas, amém, mas muito mais administradores do que pastores. Às vezes você pode ficar chateado com o pastor Reginaldo, porque ele não tem ir para casa, ele não tem que fazer uma visita. Vou falar para você, ele é complicado. Mas você não acha muitos pastores igual a ele, não. É difícil. Eu estou falando com experiência própria. É difícil você encontrar alguém disposto a passar. É difícil você encontrar alguém que esteja ali do teu lado, chorando com você. Que é muito fácil, muito bonito falar. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, muito lindo. Vamos para uma igreja dessa grande igreja. Pastor, a igreja grande é ruim? Não. A igreja grande para mim é mais importante que a igreja pequena, porque significa que mais pessoas estão ouvindo a palavra. Mas é importante que sejam acrescentadas. Eu vou falar um negócio para você, e aí é meio que uma profecia minha. Eu creio que nós estamos a portas de um novo avivamento. Eu creio que Deus vai de novo tirar uma igreja de dentro da igreja. E não é divisão não, é avivamento.
falar para você, querido, talvez você olha assim, pastor, vai ser difícil. Pastor, mas isso é verdade, não está acontecendo. Eu vou falar uma pergunta para você. Nós somos cristãos. Nós somos mais da metade do povo brasileiro. Você sabe disso? Você sabe que hoje tem mais cristão no Brasil do que jamais teve em algum outro ano, em algum outro tempo? Sabe ou não sabe? Aí eu pergunto para você, o Brasil está melhor ou está pior? Hã? Mas não devia ser o contrário? Sabe por quê, querido? Porque há muitos que dormem. Há muitos que dormem. Vou falar para você, você está com a cara de sono. É muito gostoso, né? A gente ir para cá domingo, quinta-feira, né? Você vem aqui, ar-condicionado, madeirinha, música da melhor qualidade, instrumentos tudo novinho, cafezinho. Está muito bom para você aqui. Lembra o vento que Deus falou agora há pouco? Não espera ele soprar, né? Não espere ele soprar, não, querido. Está na hora dessa brasa começar a acender de novo. Está na hora do teu coração bater pelas almas lá fora. Está na hora de você buscar aqueles que estão perdidos. Está na hora de Deus abençoar esse lugar, esse país e repreender tudo aquilo que não provém dele em nome do Senhor Jesus. Olha aí. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti como igreja, Senhor. Nós clamamos a Ti como igreja, Senhor. É o Teu povo. É o Teu povo, Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos a vida do Teu povo diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Repreende todo o mal que se levanta, Senhor. Pai, a Tua igreja, que clama a Ti, Senhor, em nome daquele que tem todo o poder, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus. 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 Seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra diz que a terra se encherá da Tua glória, como as águas cobrem o mar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dai-nos mais algum tempo para buscar as almas que ainda vão a Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, o que acontece quando o homem cai? Nós estamos agora quebrados, nós estamos agora contaminados, nós estamos agora afastados da glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É simples, o diabo queria companhia. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o diabo e seus
anjos, não fala que foi feito para o homem, mas ele queria companhia. E ele tentou tragar o homem junto com ele. Mas ele não sabia, aleluia, que o nosso Deus, talvez ele seja igual a nós. Ele viveu o tempo todo lá no céu e talvez não conhecesse a Deus. E talvez a gente vive o tempo todo dentro da igreja e não conhece a Deus. E não conhecemos a Deus. E aí, uma vez o pastor Reginaldo, nós estávamos no carro vindo do encontro, aí, o pastor Reginaldo, o pastor Jorge, o pastor Ricardo. E aí tinha uma discussão, Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Aí o pastor Reginaldo, eu não sei, eu acho que é 100% Deus, aí não, outro é 100% homem. E eu falei assim, não, mas eu acho que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas aí é essa discussão. Eu falei, mas ele é Deus. Ele pode. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu tenho conversando com o pastor Reginaldo e analisando algumas passagens. Eu acho que eu mudei de ideia, pastor. Eu acho que a essência de Jesus, ser humano, né? A essência de Jesus, o homem, é divina. Mas a natureza dele enquanto homem é humana. Passou assim um negócio na minha cabeça que eu acho que Jesus humano era muito mais parecido com Adão antes da queda. A Bíblia fala, João fala que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era... Veja que ele não falou que o Verbo é Deus. Ele disse que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. É lógico que Deus não está limitado a tempo, não, mas nós estamos. O que João está dizendo assim? João está dizendo que aos nossos olhos é passado. Lá atrás, quando Jesus criou, a João está dizendo, olha, quando ele criou, ele era o Verbo. Ele era Deus e ele estava com Deus. Mas ele fala assim, e o Verbo se fez. Vocês estão entendendo a mudança? A Bíblia não fala que ele foi transformado em carne. A Bíblia fala que ele se fez carne. E João fala mais ainda, diz assim, e nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O unigênito deve ser um filho. Então nós vemos que ele era diferente de nós. Nós vemos a sua glória como o unigênito do Pai. Mas Paulo fala que ele, depois que ele se sacrifica, que ele morre na cruz, que ele ressuscita, ele deixa de ser unigênito e ele passa a ser o quê? Ninguém sabe. O primeiro de muitos irmãos. Ele passa a ser o primogênito. Qual a diferença do unigênito e do primogênito? O unigênito é filho único. O primogênito, ele é o filho mais velho. É o primeiro filho. Mas se ele é o primeiro filho, tem que ter o segundo. É isso? E o terceiro, e o quarto, e o milésimo, e o bilionésimo, e toda a humanidade. Porque a Bíblia fala que pela adoção, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Porque nós não éramos filhos, mas agora somos filhos. Através da cruz, através do sangue, através do sacrifício, através da palavra que se fez carne. Talvez agora você entenda um pouquinho mais o que ele passou naquela cruz. Porque talvez agora você entendeu, eu pensei que ele sofreu de novo, que não era Deus. Talvez você entenda agora que a natureza dele naquele momento é humana. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, sentiu agonia. Quem já teve crise de ansiedade aqui? Mas você nunca suou lágrimas de sangue. Por outra de sangue, né? Você nunca teve suor de sangue. Nem eu, você mesmo. Porque eu não era. Às vezes que eu tive crise de ansiedade, eu estava morrendo. Então talvez você possa entender um pouquinho mais. Que aquele homem que estava naquela cruz, tinha sido chicoteado, transpassado, cuspido, esbofeteado, humilhado. A Bíblia fala que eles foram sarados por suas pisaduras. Talvez você entenda agora um pouquinho o tamanho do amor dele pela tua vida e pela minha vida.
que queria servir a Deus, virou servo do diabo. Mas não sabia, aleluia, não, porque a Bíblia fala que o plano estava oculto, mas agora foi revelado a saber, Cristo em nós, esperança da glória. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Cheira cantando, cheira. Jesus, aleluia. O homem queria ser Deus lá no Éden, não queria? E você quer o quê? Vou falar o que você quer. Filipenses, capítulo 2, capítulo 5, verso 11. Filipenses, capítulo 2, verso 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus está dizendo, não, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Qual foi o sentimento? Que sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Querido, olha só, vou contar para os seus queridos, talvez você não saiba. O diabo armou a arapuca, o diabo preparou o vírus, mas ele não sabia que Deus já tinha o antídoto, já tinha a vacina. E aí, querido, olha só, Deus começa a trabalhar e diz assim: ah, você está querendo contaminar aqui nessa opinião? Então eu vou dizer uma coisa para você. Eu mesmo vou curar. Eu vou mostrar para você que eu vou mudando, que eu vou abrir mão da minha glória. E Jesus abriu mão da glória dele. Querido, você sabe o que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Quem já viu aqui um filme de Idade Média? Que você tinha um príncipe que era o filho do rei, e quando o príncipe fazia uma criação, em vez da rainha do pai bater no filho, chamava o servo e o servo apanhava no lugar do filho. Quem já viu um filme assim? Tinha uma história dessa. O rei tinha um filho, o príncipe, aí o príncipe fazia uma criação, mas quem tomava a varada não era ele, era o servo dele, pegava lá o servo e batia. Deus falou que não vai ser assim, pelo contrário. Sabe o que Deus fez? O servo pecava e Jesus foi lá e tomou os dois. Não, bate em mim. E aí a Bíblia fala que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de homem. Foi obediente até a morte e morte de Cristo. E acabou a história. Amém? Acabou a história? O diabo estava em festa no inferno. Matamos o Deus da vida. Matamos o autor da vida. Toca aí para nós, toca aí o bumbo, toca o que você quiser. Eu posso contar essa situação e de repente vem um emissário dele lá correndo, suado, era vermelho, já estava rosa. E falou assim: ó, tem um cara aí na porta. E o olho dele é como chama de fogo. E ó, ele tem uma espada que eu vou te falar um negócio. E eu fico pensando, o diabo sentado lá no trono, de repente começa a ouvir. Bum, bum, bum. E aí, querido? E aí, lá em Filipenses diz assim: pelo que Deus o exaltou, aleluia, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é todo sobre o
ia ressuscitar ele? Talvez, porque ele era onisciente antes. Mas a Bíblia fala, Deus o ressuscitou. Então você entende que ele talvez pudesse não saber se ia ser ressuscitado ou não, mas que ele aceitou o desafio de pagar o preço. Porque a Bíblia não fala que ele se exaltou. Quando aquele lá falou assim, tira-te da cruz, se você é Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Naquele momento ali, eu não sei se Jesus tinha condição de sair daquela cruz. Pastor, mas Deus, meu Deus, eu não sei. Eu sei que ele estava disposto a pagar o preço, seja ele qual fosse. E a Bíblia fala que Deus o ressuscitou, o exaltou e lhe deu o nome da sua vida. Então você entende que não é uma ação de Jesus, é uma ação do próprio Deus. E Paulo fala. E a Bíblia fala, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Você é amado. Talvez você comece a ter agora. Paulo fala assim, e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino. Entenda isso. Em algumas traduções da Bíblia, vai dizer assim, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas quando você vai no original do grego, não é isso que fala. Pastor, você fala grego? Não, mas o Google fala. O Google fala grego. Sabe como é que está escrito lá? A tradução mais literal é: nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é casado aqui que tem filho? Esse filho é fruto do quê? Os filhos do Edivaldo e da Luciana são frutos do amor do Edivaldo e da Luciana. Você entende que seu filho é fruto do seu amor pelo seu marido e do seu marido pela sua mulher? Entende isso? Então, quando você começa no literal, no reino do filho do seu amor. Se você botar como filho amado, você está dando um adjetivo. Quando você está colocando o reino do filho do seu amor passa a ser substantivo, não é adjetivo. Vou traduzir para você. Deus chamou tanto que esse amor gerou Jesus para te salvar. E é por isso que nós vamos para o reino do filho do amor de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai guardar isso só para você? Você vai guardar isso tudo que você recebeu hoje só para você? Quantos igual você e a mim estão para fora? Vocês vão saber dessa verdade. Pastor, como? Querida, a Bíblia fala que nós somos carne. Pastor, eu não sei evangelizar o teu vergonha, então pregue com sua vida. Pregue com seus atos. Pregue com o seu comportamento. Pastor, você está falando isso que eu sou pastor, eu não consigo entender quanto eu tenho, enquanto eu errei nessa vida. Eu estou falando, pastor, eu levei 30 anos para começar a entender o tamanho do amor que Deus me deu na minha vida. E graças a Deus que Ele me deu tempo de começar a entender isso. Eu vou falar uma coisa para você. O orgulho do homem tirou ele do jardim. O amor de Deus colocou o jardim dentro de você. Feche teus olhos. Eu queria que você fizesse essa oração a Deus. Se orasse a Ele, Senhor, agora começa a entender o amor do Senhor. Que Ele comece a entender quanto você é amado. Enquanto nós estamos louvando, o Beto vai estar louvando esse louvor, eu queria que você meditasse nesse louvor. Pastor, se apela, você vai para o louvor. A Bíblia fala que o louvor traz a presença do Senhor.
que eu puder trazer o Senhor nesse lugar. Embora ele já esteja aqui, porque você está aqui e você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você pode dizer para o diabo: diabo, me tirou do jardim, mas Deus colocou o jardim dentro de mim. Aleluia. Oh, aleluia. Pai querido, nós queremos declarar o nosso amor. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Me tirou do jardim, Aleluia. tua humildade colocou o jardim. Aleluia. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, Nada que você tem é suficiente. pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Você pode cantar dessa manhã no fundo do teu coração. Eu quero conhecer Jesus. Eu A gente quero pode ficar de conhecer. pé. Eu quero conhecer Aleluia. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Parecia o fim. Tua humildade
Não tinha como eu julgar que conhecia, mas que nessa noite Deus te mostrou de maneira diferente. Que você precisa conhecer de uma maneira diferente. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor. Talvez você esteja longe da comunhão dos irmãos. E eu queria que, se você estivesse nessa posição, quiser dar um passo para o Senhor nessa noite, chegar mais próximo e declarar que Ele realmente é o Senhor da tua vida. Sai do teu lugar, nós queremos orar. A Bíblia fala que aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também confessará diante dos homens. Deus te abençoe. Aquele que confessar diante dos homens, Jesus vai confessar diante dos céus. Aquele que negar diante dos homens, será negado diante dos homens. E talvez você seja membro frequente desta igreja, mas hoje tenha sido tocado para dizer: eu quero uma vida mais próxima, eu quero estar realmente no jardim, eu quero realmente viver esse lugar. Sai do teu lugar, Ele está aqui nessa noite. Aliás, Ele sempre está. Ele sempre está esperando de você. Ele está perguntando: homem, onde estás? Essa noite você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. Mais alguém essa noite? Aleluia. 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 Pastor Rogério, pastor Cristal. Aleluia. Cante, cante, mais alto, esse nome, o nome, esse solidão nome, aleluia, Yeshua, HaMashiach. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Você sabia? Quanto mais a palavra se faz forte, quanto mais ela se apresenta diante de nós, quanto mais os nossos ouvidos podem ouvir, com os ouvidos, a qual diz o Espírito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando essa palavra ela começa a ganhar terreno, a resistência do inimigo ela redobra, para que você não se aproxime daquele que te capacita a viver sobre essa terra e tem sobre você uma promessa. Muitos ainda não o sabem. Mas quando o Senhor ouve uma palavra dessa, quando você começa a ter uma base de quem é aquele que nos faz entrar nessas portas para poder adorá-lo, quando você começa a querer entender quem Ele é e o que Ele significa na minha vida e na sua vida, então aquele que veio para roubar, para matar e destruir, ele quer manter você longe. Ele não quer deixar que você se aproxime. Eu, pastor Sufá e outros mais pastores que fomos atuantes aqui na vida de Cristo, nós temos o nosso passado cruel, que não
Ele me livrou. Eis que não se fez novo. Não quero me lembrar de mais nada. Dizer. Porque eu posso te colocar de pé. Porque eu posso refazer tudo na sua vida. Porque eu posso te curar. Eu posso mudar a sua história. Eu posso fazer com que pessoas que convivem com você olhem para você e perguntem para você aquilo que você não vai conseguir responder. O que foi que aconteceu com você? Por que você está assim? O que tem em você de diferente? Você não vai saber explicar. Porque o que ele tem para mim e para você está muito acima do que se pode ouvir nesse lugar. É a prática, a convivência com ele, é o cheiro dele, é o perfume dele. E quando um apelo é feito aqui, exatamente para isso, você já viu? Quando você encontra com alguém com um perfume muito bom, Fabiola, aquele perfume gostoso, que você recebe um abraço, às vezes de um amigo, não é? Ou de uma amiga mesmo, e que você sai para a essência daquele perfume, não é? É exatamente isso que ele quer colocar em mim e você. É esse abraço que muitas vezes a pessoa não permite que aconteça, porque tem vergonha, o coração arrebenta no peito, estoura tudo, o espírito geme, chega ao ponto de parecer angústia, de tanta vontade que tem. Eu preciso acertar minha vida com Deus, eu não sou tido como inocente, eu não sou tida como inocente. E aí coloca sobre você mesmo o seu jugo e começa se condenando a você mesmo como se você pudesse ser alguém, senão ele. E fica aí parado aí olhando por nada. Bora, levanta e vem para cá. Vamos tomar uma decisão, porque o negócio é hoje. É para hoje. O que foi dito aqui é vida. E vida para abundância. A única coisa que faz teu coração bater dentro do peito de forma diferente, tropeçar dentro do peito, que parece até que vai te matar, é o Espírito do Deus vivo. É o que o Espírito nos diz, e diz a mim, e diz a você também. Porque quando pessoas tomam atitudes que precisam tomar, e nós temos um conhecimento básico para poder saber a importância de alguns passos que são dados, ou devem ser dados em um lugar como hoje, isso faz com que a gente também tenha a nossa vida revigorada. Faz com que o pastor seu pai entenda que ele não virá estar aí, pastor, simplesmente para tomar café, almoçar na minha casa, porque isso ele faz certo. Ou quase certo. Mas veio porque Deus tinha um outro propósito, talvez ele não soubesse, mas agora ele já sabe. Tem coisa que Deus quer que você saiba que você não sabe. Eu não estou chamando você para vir aqui por causa de mim. Eu estou falando para você porque eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado. Entre muitos pastores caiu um óleo na minha cabeça e foi dito pelo meu pastor: este é o meu pastor evangelista. Lembra disso, irmão? Este é o meu pastor evangelista. Essa palavra que sai da minha boca e entra no seu coração e faz queimar, vem da parte dele, que promete e cumpre só isso. Então, é sair do seu lugar. É necessário que isso seja feito. É sair e vir andando até aqui para a gente orar pela tua vida. E ficou bem esclarecido isso, não ficou? Então, espero que vamos vir para cá, que a gente quer orar por você, a gente quer declarar sobre a sua vida um novo tempo. Toma a posição que você precisa tomar hoje, e a honra e a glória há de ser dada ao Deus da sua salvação e da minha salvação. Você que está precisando de começar a sua caminhada, você que está precisando ser restaurado na presença do Senhor, que não é tipo nome inocente, vem, levanta aqui para cá, que a gente quer orar por você nessa noite. Sai do seu lugar aí, sai do seu lugar e vamos juntos, vamos para a luta. Agora chega, agora é o momento de você começar a olhar as coisas de forma diferente. Ele é que amplia a sua visão, é Ele que dá a você condição de você vencer, é Ele que não vai permitir que você passe por coisas que você chega ao ponto de achar que não vai suportar, não. Ele vai te capacitar a lutar e vencer. Você não vai ser pego desprotegido, vai ser diferente. Vai ser diferente. Você quer que seja diferente? Eu vou chamar pela penúltima vez, porque não me cabe a última. Não me cabe a última cabe a Ele.
decisão mais importante, que o coração já vem quebrantado no peito. O teu Espírito vem trabalhando pelo amor sobre ele, sobre a vida dele, porque tem com ele o chamado, chegou o tempo, a hora é essa. O brilho é outro, a forma de olhar é outra, a visão das pessoas sobre ele vão ser diferentes, porque agora se torna diferente, porque o teu Espírito há de ser apontando sobre ele por onde ele andar, de forma expressiva, por conta da atitude que foi tomada nessa noite. Assim, imbuído da autoridade do nome que é sobre todo nome, eu abençoo em nome de Jesus, porque fui chamado para fazê-lo, e declaro, Senhor Deus, vida e vida com abundância, porque é por isso que tu se entregou naquela cruz, para que todo aquele que em ti crê não venha perecer, mas ter vida eterna. E aqueles que em ti se encontram, ainda que morram, viverão. Como o mal que aqui está, esse menino, Senhor Deus, tem um coração quebrantado, ele tem uma sede que consome ele por dentro, sede de ti, desejo de te servir de forma diferente. Cumpre na vida desse menino que tu tem para ele, porque ninguém pode impedir, quando uma atitude dessa é tomada diante da igreja, ninguém pode impedir seu brado do vencer ou vencer. Uma atitude como essa é o brado: eu vou vencer e eu sou mais que vencedor, e tudo que meu Deus tem para mim, eu vou tomar posse. Capacita esse menino, porque é um ministério lindo sobre a terra, e eu ainda hei de viver para contemplar pelo menos uma parte dele. Em nome de Jesus, você não dá para dizer amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela ele, pela honra e pela glória. Me deixasse daquela situação, aí eu tenho que agradecer a Deus
nisso o Almi chegou para me apanhar. Da casa da minha filha, pegou de fora. Ele chegou, eu estou passando mal. Aí então, o que houve? Eu falei, não sei, eu estou passando muito mal. Aí então vamos para o hospital. Eu falei, não dá. Minhas pernas não estavam, eu não conseguia levantar. Eu dormia, eu ficava horrível. Ficou daquela manhã toda. Aí fomos chamar uma ambulância. Aí chamaram uma ambulância. Eu acordei, o médico disse, não, tem que ir para o hospital. Eu falei, Deus, eu nunca fui para o hospital. Ai, me ajuda. Aí eu comecei a ficar pedindo a Deus, tenha misericórdia na minha vida. E aí me pegaram e me botaram na maca, eu dentro da ambulância, minha filha foi comigo, o homem foi de carro acompanhando. Quando eu cheguei no hospital, tomei a injeção que o médico vai, e nada da pressão abaixar. Aí ele disse, se a pressão não abaixar, eu iria para a sala vermelha, né, o amarelo. Eu disse, não, Deus, tenha misericórdia de mim, não me deixa assim. E antes, voltando atrás, quando eu entrei na ambulância, disse minha outra filha, o neto, disse que ele chegou assim, em frente à ambulância, e começou a orar. Jesus, vai para me avisa, cura me avisa. Aí, tudo bem, eu fiquei e tal, tomei então, fiquei, só passando mal. Aí voltei ao médico, e volta que se não melhorar. Aí eu fui, aí a pressão já tinha se estabelecido. E eu voltei para casa. Mas eu sei que eu ali eu poderia já ter ido embora, né? Mas Deus teve misericórdia. E eu ontem completei, isso foi sexta-feira, e eu ontem completei os 77 anos. Eu só tenho que agradecer a Deus. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me fez. Cadê o Lourenço? Cadê o Lourenço aí? Vem aqui, Lourenço. Vem aqui, Lourenço. Fica aqui, do lado aqui naquele ali. Fica aqui do lado aqui, fica assim. Assim, do ladinho da hora. Não, eu não peguei, está querendo te conhecer. Para você fazer o aniversário, semana? Obrigado, amém. Depois tudo aqui, a gente vai terminar com o louvor. Essa oportunidade ela se estende. Você vai sair por aí e talvez Deus não tenha moça à noite. Deus não tenha moça à noite porque tinha que ter tomado a decisão. Certamente vai ter oportunidade pela misericórdia dele. Bom, três aniversariantes aqui. Henrique está preparado para ir. Henrique. Ele está na salinha. Tem que chamar ele lá. Chamar Henrique lá. Nós vamos aqui orar. Vamos orar aqui para os aniversariantes. Louvando a Deus pelo testemunho da irmã Terezinha. Eu estou fazendo milagre a todo momento, porque ele não tem satisfação para te dar. Pode ter certeza, ele tem livrado você de enfermidade, ele tem livrado você de dores a todo momento e você não sabe de nada. Pode ter certeza. Quando a Bíblia diz que a misericórdia dele, a causa de não sermos consumidos, pode ter certeza que nesse momento ele está trabalhando a seu favor para que coisas ruins não te alcancem. Misericórdia é a causa de nós sermos consumidos. Levante sua mão para cá, Pai amado, quero te apresentar aqui essas três pessoas que concluíram mais um ano de vida. Nós temos um período para viver sobre a terra. E eu quero te pedir agora nesse momento que tu dê a eles no tempo devido e que vivam com dignidade e saúde por sobre essa terra. Acima de tudo, Senhor Deus, com ouvidos sensíveis para ouvir agora o teu Espírito e andarem na comunhão contigo, Senhor. Porque o tempo vai passar, Senhor. Está passando rápido. E as coisas estão acontecendo, e as profecias estão se cumprindo. Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz a igreja. Muito obrigado pela vida, Senhor Deus, dos nossos três irmãos que aqui estão. Nós louvamos a Ti e agradecemos a Ti pela vida,
em nome de Jesus. Você não pode dizer amém? Bom, eu quero essa noite eu tive um sonho, eu levantei hoje pela manhã, não me atentei. E aí, à tarde, quando eu acabei de almoçar, depois vem aqui, mal, fica aqui, por favor. E você, tá? Hoje eu quero te dar um abraço diferente. Diferente. Eu te abracei muito, mas eu preciso um abraço diferente. Fica aqui um pouquinho, por favor. E eu acabei de almoçar, resolvi descansar um pouquinho. E acordei às 5 horas, com o chão muito embolado. E acordei com as mãos tremendo um pouco, tremendo muito. E veio à minha mente o sonho que eu tive essa noite. Cheguei e falei, não, falei com um Odissi, talvez assim, também comentei sobre isso. Eu sonhei que eu estava à porta de um salão, era tipo um salão, mas com características de almoxerifado, e tinha bastante coisa jogada para um lado para o outro, e tinha alguém comigo, uma ou duas pessoas comigo, e eu olhei para ele, está bem bagunçado, a gente vai ter que dar uma informação disso aqui, porque está complicado até para a gente andar aqui dentro, a gente tem que dar um jeito de começar a arrumar isso aí. E comecei ali, administrando uma pessoa para que a gente pudesse começar a colocar cada coisa no lugar. Vamos começar aqui para lá, vamos botar aqui para lá, e eu acordei. Como foi agora de noite, eu me lembrei desse sonho. Estamos aqui há 26 anos. O nosso trabalho não foi em vão. É uma porta que Deus abriu. Existem promessas que grande parte dessa igreja desconhece sobre esse lugar. Provavelmente muita coisa não aconteceu. Devo atribuir a mim mesmo. Porque tenho que ter autoridade para fazer o que é necessário fazer, porque Ele me colocou. Mas se esse é o caso, não vai ser mais. Então existe algo muito espiritual se organizando. Hoje nós tivemos aqui, você sabe muito bem que eu estou falando a verdade, um mover diferente nessa igreja hoje, nesse grupo. E fazia um bocado de tempo que eu não chorava da forma que eu hoje pude chorar na presença do Senhor. Porque os homens de Deus estão tendo vergonha de chorar. Os homens de Deus estão envolvidos em orgulho e vaidade, que não querem chorar diante do Senhor. Paulo falou aqui sobre o orgulho e vaidade. Eles são juntinhos, o orgulho e a vaidade. Quando nós não queremos chorar, que o coração queima diante daquele que é soberano, é criador, nós de alguma forma estamos querendo ser igual a Ele. Eu peço que a igreja lembre de orar. Eu quero programar um jejum de 21 dias, não vai ser por enquanto, vai ser pela igreja, tá? É o parcial, digamos assim, né? E para mim o parcial já fica difícil pra caramba, mas aquele parcial, só a gente sai da televisão,
o telefone para trabalho, não é? Já está liberto. A gente vai ter que entrar nessa vibe aí, porque é necessário. Quando Deus determina algo, por favor, de quem quer que seja, o cenário se levanta para aquele dar o jogo. Porque ele não morre, ele perde. Dá um abraço aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos terminar com música, louvando a Deus, agradecendo o nome do Senhor, a alegria do Senhor está na nossa força. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que queremos ver, obrigado por mover esse lugar, obrigado pela mensagem, obrigado pelos louvores. Obrigado por tudo que pude ver, muito obrigado pelo que pude ver pela fé. Quem pode amém? Obrigado por tudo que pude ver, Senhor, e muito obrigado pelo que veio pela fé. Alguém pode amém? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, e em especial com você, se você crer, já toma posse de